pessoal, tudo bem? A nossa resenha de hoje é um livro que mexeu muito comigo. Nós vamos falar sobre As Boas Mulheres da China, uma obra escrita pela chinesa Xin Han. E sim, gente, esse é um relato, né? São relatos baseados em depoimentos que a Xin Han colheu enquanto ela foi jornalista, né? Então vamos aos contextos, tá? Entre os anos de 1989 e 1997, a Xin Han tinha um programa noturno que acontecia de madrugada, né? Que se chamava Palavras na Brisa Noturna. Tô lendo aqui a contracapa, tá, gente? Nesse programa, ela ouvia mulheres, né? Nesse programa, ela dava vozes às pessoas e, principalmente, né? Ela falou aí, ela tratava de questões, ouvia pessoas que tinham vivido, que tinham sofrido durante a Revolução Cultural da China, que foi mais ou menos dos anos 40 até os anos 80, que foi um momento de ditadura, foi um momento muito difícil na China, né, onde muitas coisas eram proibidas, as pessoas enfrentaram fome, né, as pessoas foram muito reprimidas, e aí muitas pessoas, principalmente as mulheres, elas acabaram ficando apagadas, né, esquecidas. A Xin Han vai falar muitos momentos aqui que as mulheres, elas nem se percebiam como mulheres, então elas não tinham noção do que era, por exemplo, uma mulher, uma vida de uma mulher. Elas eram esposas e viviam para isso sem sentimentos, sem emoções, sem nenhum tipo de prazer em nada que vocês puderem imaginar. Então essas mulheres é como se elas estivessem apagadas, né? E aí a gente tá falando de uma cultura bastante rígida também, né? Então como que vai começar? Qual que é a ideia que vai ser... Qual vai ser o acontecimento inicial que vai marcar, então, a vontade de fazer esse livro? Por que a Xin Han escreve? Porque ela, nesse programa de rádio, ela vai receber muitas cartas de muitas pessoas, cartas anônimas, cartas assinadas por mulheres, contando sobre sofrimento. Só que a primeira carta que mexeu muito com ela, né, que fez ela escrever esse livro, foi uma carta que falava o seguinte, eu vou ler para vocês, ó. Respeitada Xin Han, ouço todos os seus programas, todo mundo na nossa aldeia gosta deles, mas não estou escrevendo para lhe dizer como seu programa é bom, estou escrevendo para lhe contar um segredo. Não é bem um segredo porque todo mundo na aldeia sabe, há um homem velho e aleijado aqui, de 60 anos, que comprou uma esposa recentemente. Ela parece muito nova, acho que foi raptada. Acontece muito disso por aqui. As mulheres, mas muitas das garotas conseguem fugir mais tarde. O velho está com medo de que a mulher fuja, por isso amarrou com uma grossa corrente de ferro. A cintura dela está em carne viva por causa do peso da corrente. O sangue escoa pela roupa. Acho que ela vai morrer. Salve-a, por favor. Não mencione esta carta na rádio de modo algum. Se os moradores da aldeia descobrirem, expulsam a família daqui. Que o seu programa fique cada vez melhor. E aí existe uma assinatura, né? Isso está na página 12, para vocês terem ideia. E o livro começa efetivamente na página 9. Então, assim, é um livro muito impactante, né? Depois disso, depois dessa carta, a Xin Han, ela vai para essa aldeia, ela vai fazer investigações, ela vai começar a entender o que é que as mulheres da China mais antiga, lá durante a Revolução, ou até mesmo das mulheres agora, né, ali, agora que eu digo do momento que ela estava com esse programa. O que essas mulheres pensavam, o que essas mulheres sentiam, né? Quais eram os seus anseios? Tem uma aqui no final que me deixou muito impactada, que ela foi para uma aldeia completamente distante e esquecida, e que ela vai falar, então, por exemplo, das roupas. As mulheres, as crianças não tinham roupas, então as primeiras, quando as mães recebiam alguma coisa, era para os meninos. E aí o que tinha era, por exemplo, cada dia da semana uma das meninas usava essa roupa para sair, né? E as outras meninas ficavam no quarto. No outro dia
trocava, né, para que cada uma tivesse uma espécie de liberdade. Foi muito impactante para mim, porque a gente está falando de relatos, né, e de entrevistas muito recentes, né? Se a gente pensar que esse livro foi publicado em 2001, meu, só faz 20 anos, é muito recente para a gente ter coisas tão primitivas, né? Então, a gente vai ter aqui nessa narrativa realmente visões de mundo que são muito diferentes daquelas que nós temos desse mundo nosso aqui, né, na América, no Oriente, na América, no Ocidente, né? E uma visão assim mais livre, né? Uma visão que nós mulheres aqui temos muita liberdade, né? Nós somos independentes, mas isso não é normal em todos os lugares, né? Isso não foi normal sempre em todos os lugares. Hoje a gente tem uma China diferente, mas há 30, 40 anos atrás, o que a gente tinha? E ver quantos anos isso foi sendo reflexo, né? Então, o sofrimento dessas mulheres aqui na China da Revolução, ele repercutiu por muito tempo, né? Criou várias gerações dentro de um casulo muito fechado, assim, dentro de muito sofrimento, de muita tristeza. Então, assim, esse é um livro que eu digo necessário, né? Não dá para passar pela vida e ter algum tipo de posicionamento político, social, ideológico, sem conhecer esse livro. Eu acho que muita coisa pode mudar depois que você lê esse tipo de relato, né? Muita coisa pode se alterar no seu pensamento, porque realmente algumas coisas que a gente acredita, elas são bastante utópicas, né? Que talvez na prática elas tenham efeitos terríveis. Mas como a gente aqui, graças a Deus, no nosso país, nunca passamos por uma coisa parecida com o que aconteceu na China, talvez a gente ainda fantasie, né, certas ideias. Então, por isso que eu acho importante algumas leituras de cunho mais real, né? Não que a literatura não traga isso, mas quando a gente está falando de relatos, a gente está falando de coisas muito mais poderosas e muito mais profundas, né? A gente tem aqui uma história de uma menina que, durante uma questão ali, ela foi abusada por tantas pessoas, né? E ela ficou louca, né? Depois, nossa, assim, bastante forte, bastante difícil, né? Como foi de repente que ela terminou com a vida dela depois de tantas coisas horrorosas, né? Realmente, gente, assim, ó, é um livrinhozinho de nada, pitititico, ó, tem malemar 250 páginas, uma edição de bolso, mas é um livro poderoso e que vai trazer relatos de mulheres que enfrentaram coisas horríveis e que principalmente nos ensina que a gente tem que olhar para as coisas com um pouco mais de amplitude, né? Que a gente tem que olhar os exemplos que já aconteceram para conseguir projetar uma realidade e não ficar projetando uma realidade que é só das ideologias ou da nossa cabeça mesmo, certo? Então assim, ó, eu espero que você leia, porque Shin Han tem uma escrita poderosa, tá? A gente tá falando de um livro que é escrito em terceira pessoa, então é como se fosse alguém que observou tudo isso e agora vai contar. E de vez em quando a gente tem algumas declarações da própria autora, inclusive ela vai colocar alguma coisa sobre a vida dela que também se fala, nossa, que coisa, né? Então a gente tem esses flashes, né, de primeira pessoa, trazendo mais humanidade ainda para alguém que viveu nessa sociedade, né? Para alguém que viveu com a herança dessa revolução, para alguém que viu os reflexos de muitos anos de sofrimento da população. Então o livro se torna mais real por isso, né? Não são só histórias, são histórias com a impressão de alguém que viu tudo isso, que sentiu tudo isso na pele. Então, assim, realmente, eu não esperava tanto desse livro, eu não imaginava que ele fosse mexer tanto comigo. Muitas vezes eu abandonei a leitura, assim, eu deixava de lado porque realmente aquilo ia me corroendo. A leitura, uma
escrita muito forte, né? Histórias muito fortes que valem muito a pena. Então, gente, se eu falar mais, eu vou contar muito, né? Eu acho que não é esse o intuito é fazer despertar em vocês o gosto, né? Ou de repente a curiosidade. Eu acho que esse é um bom livro para despertar a curiosidade e também é uma ótima leitura. Então essa é a minha dica da semana, espero que vocês leiam. Se lerem, deixem aqui os comentários para compartilhar comigo as impressões de vocês e a gente se vê então na próxima semana. Até mais, pessoal!